Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa cobertura de provas e hoje é a vez da gente falar da ginecologia e obstetrícia na prova da Unesp, essa maior cobertura de provas aqui de todo o Brasil, a nossa cobertura aqui da Medway. Para quem não me conhece, eu sou o Marcelo Montenegro, eu sou professor de ginecologia e obstetrícia aqui da Medway, mas eu fiz minha residência de ginecologia e obstetrícia, meu R1, R2 e R3 lá na Unicamp e meu R4 em reprodução humana e gineco-endócrino na USP de Ribeirão Preto. Então, assim como vários outros professores da Medway, eu fiz aqui minha residência nessas universidades aqui que a gente discute a prova com vocês. Mas hoje não é nem Unicamp, não é nem USP Ribeirão, é a vez da Unesp. E o que a gente faz aqui na Medway já funcionou muito bem no ano passado. Olha alguns exemplos aqui dos nossos números dentro da Unesp no ano passado. Mais de 100 aprovações na Unesp eram dos alunos da Medway e mais de 40% dos R1s que estão na Unesp esse ano fizeram Medway também. E tenho certeza que em 2025 esse número vai ainda mais para cima. E eu quero então discutir com vocês as nossas dicas e apostas para a prova da Unesp de 2025. Para começar, quero falar para vocês como que a GO é cobrada na Unesp. As questões lá da Unesp, em geral, são questões mais curtas, sempre aí baseadas em casos clínicos. E na prova da Unesp e da GO, a gente vê uma preferência por casos relacionados à urgência, emergência, então são muitos casos aí em pronto-socorro ginecológico e obstétrico. É uma prova muito variada, que cobra aí temas mais relevantes, temas que a gente espera serem cobrados, e é difícil a gente ver uma questão que saia muito do habitual. Mas tem alguns temas aí que são muito frequentes. Eu digo para vocês que eu tenho praticamente certeza de que vai aparecer aí uma questão, por exemplo, relacionando climatério. Climatério sempre cai. A Unesp tem um padrão aí bem forte dentro da ginecologia endócrina, em especial aí em terapia de reposição hormonal. Inclusive, vou revisar alguns pontos sobre isso nessa aula aqui com vocês. Outro ponto que adora cair na prova da Unesp são os sangramentos de segunda metade da gestação, principalmente a diferenciação entre o que é um DPP, um descolamento prematuro de placenta, e o que é uma placenta prévia. Então, não deixe de revisar esses tópicos aí antes de ir para a tua prova da Unesp. E é uma prova muito papum, é uma prova rápida de ser feita, que você deve ler o caso, claro, ler com atenção, e você vai ter que dar o diagnóstico ou determinar a conduta. Então são provas bastante diretas, mas que envolvem aí um caso clínico, um raciocínio clínico. E é uma prova inteligente, que tende a priorizar aquele aluno que estudou, aquele aluno que sabe fazer diagnóstico diferencial, sabe identificar aí o melhor tratamento e tende a não ter picuinhas ou aqueles detalhes mais raríssimos, né, que às vezes a gente vê cobrando aí rodapé de página aí nas provas. A prova da Unesp não é tanto assim, ela é uma prova mais realmente pautada e mais calibrada para o nível de R1. Espero que continue desse jeito, mas temos boas chances aí de ser uma prova muito bem feita, como foi feita nos últimos anos. Como alguns temas aqui que eu acho que vale vocês revisarem: diabetes mellitus na gestação, distúrbios hipertensivos na gestação, climatério, sangramento de segunda metade, amenorreias e SOP, doença inflamatória pélvica e violência sexual, tumores de ovários e prematuridade, tá? Vou falar um pouquinho com vocês a respeito de diabetes mellitus na gestação, climatério e também sobre a doença inflamatória pélvica. Então, quero comentar sobre esses três temas, sem mais enrolações. Vamos entrar naquilo que eu tenho certeza que vai estar na tua prova. Climatério, em especial aqui falando sobre terapia de reposição hormonal. E aqui nessas vésperas da prova eu quero que vocês tenham na ponta da língua alguns bate-prontos aqui da nossa terapia de reposição hormonal. Primeira coisa, se tem uma paciente ali próxima do climatério, com sintomas climatéricos, você vai ter que avaliar 4 pontos para ver como fazer e se você pode fazer essa terapia de reposição hormonal. Primeira coisa que você deve avaliar é se a paciente tem indicação. E para ter indicação, a paciente tem que se enquadrar em uma dentre 4 opções. Então, primeira coisa que você vai ver se ela tem indicação.
Segunda coisa, se há outros benefícios relacionados à terapia de reposição hormonal. Depois, você ainda tem que olhar se a paciente tem contraindicações. E se ela tem indicação, não tem contraindicações, você vai prescrever, mas você deve também entender como fazer essa prescrição, como utilizar essa medicação. E aí você tem que se perguntar em quando começar, como prescrever, quais medicações, se eu vou fazer por via oral ou via transdérmica. E são essas 4 perguntas que você tem que responder aqui na hora de fazer uma terapia de reposição hormonal, e é isso que vai aparecer ali na sua prova, tá? Então, para a gente começar avaliando aqui se há indicação, 4 principais indicações. Principais não, 4 únicas indicações. Paciente na perimenopausa com quadro de sintomas vasomotores, os famosos fogachos, aquele calorão que começa no peito, se estende aí pelo rosto, né, e incomoda muito as atividades diárias, o dia a dia da paciente. Principal indicação de terapia de reposição hormonal. Outra indicação possível, atrofia urogenital, então paciente com ressecamento vaginal, dispareunia de penetração, segunda indicação aqui da terapia de reposição hormonal. Terceira possível indicação, prevenção de osteoporose, principalmente aqui naquelas pacientes que têm alto risco de fratura por osteoporose, por história familiar ou aí por uso de medicamentos como corticoide, etc., que podem reduzir a densidade mineral óssea. Então, para prevenção ou até tratamento de osteoporose, principalmente aí para prevenção de fraturas por osteoporose. Essas seriam as 3 indicações clínicas. Temos ainda uma 4ª indicação para aquelas pacientes que têm insuficiência ovariana prematura. Então, se a paciente parou de menstruar antes dos 40 anos, ela fecha como IOP, insuficiência ovariana prematura, e ela tem indicação então de fazer terapia de reposição hormonal. Essas seriam as 4 únicas indicações. Lembrar que a atrofia urogenital, ou seja, sintomas apenas ali vulvovaginais, são indicação de terapia local. Todas essas outras indicações são indicações de terapia sistêmica, seja transdérmica ou por via oral, tá? Então, se eu só tenho sintomas locais, eu vou fazer terapia apenas local, mas se eu tenho sintomas sistêmicos, eu tenho que fazer terapia sistêmica também. Além da indicação, temos que pensar em outros benefícios relacionados a TRH. E a gente sabe que, apesar de serem benefícios, não são indicação de fazer uma terapia de reposição hormonal. Quanto aos outros benefícios, a gente pode dizer que TRH reduz risco cardiovascular e mortalidade geral, reduz também o desenvolvimento de doença de Alzheimer e demência, além de proteger contra câncer coloretal, melhorar a qualidade do sono e reduzir risco de diabetes do tipo 2 e infecções urinárias de repetição. Então, tudo isso aqui são benefícios extras da terapia de reposição hormonal. Quanto às contraindicações, a gente sempre deve avaliar se elas estão presentes, porque aí eu não posso usar terapia de reposição hormonal, nem que eu tenha a indicação. Quanto a contraindicações, pacientes que têm um sangramento vaginal inexplicável, ou seja, essa paciente pode ter, por exemplo, um câncer de endométrio, que a gente vai ver que é um dos tipos de câncer que contraindica terapia de reposição hormonal. O paciente que tenha alguma doença hepática descompensada também não pode usar a terapia de reposição hormonal. Ou o paciente que tem um histórico pessoal de câncer sensível ao estrogênio. Por exemplo, o mais famoso deles, o câncer de mama. Se a paciente teve uma história de câncer de mama, ela teve essa história, ela não pode usar terapia de reposição hormonal. Porém, no último consenso de 2024, colocou-se ali um asterisco da possibilidade de usar estrogênio vaginal em baixa dose, considerando aqui a paciente que seja muito sintomática e considerando aí o tratamento adequado do câncer de mama. Então, apesar de câncer de mama ser uma contraindicação ao uso de terapia de reposição hormonal, existem exceções em que eu posso sim usar um estrogênio vaginal tópico para tratamento de ressecamento vaginal, para tratamento de sintomas vulvovaginais, mesmo que a paciente tenha tido câncer de mama. No caso de câncer de endométrio, que é um outro tipo de câncer sensível ao estrogênio, também existe uma exceção. Se a paciente teve ali um estadiamento muito precoce e tratou precocemente de forma cirúrgica o câncer de endométrio, também você pode discutir o uso de terapia de reposição hormonal com um oncologista, sempre com avaliação aí oncológica adequada.
E o terceiro tipo de câncer hormônio dependente, aqui sensível ao estrogênio, que contraindica a terapia de reposição hormonal, são alguns subtipos de câncer de ovário, tá? E aqui a gente cita o tumor de células da granulosa, o carcinoma seroso de baixo grau e o carcinoma endometrioide de ovário. Notem que, por exemplo, o câncer de colo de útero não é uma contraindicação ao uso de terapia de reposição hormonal. Os outros tipos de câncer de ovário também não vão ser aí contraindicação ao uso de terapia de reposição hormonal, tá? Então, ter uma atenção aí para esses cânceres que são estrogênio dependentes, com algumas exceções aí às contraindicações. Outras contraindicações, pacientes que tenham mais riscos trombogênicos, paciente com história de doença coronariana, ou AVC prévio, ou infarto agudo do miocárdio, ou mesmo TEV, TVP, TEP, aí previamente, essas pacientes não podem usar a terapia de reposição hormonal, ok? Quarto ponto que a gente precisa responder para a nossa paciente é o como utilizar. E aqui a gente precisa lembrar quando começar, né? E aqui a gente tem um conceito muito importante que é o conceito da janela de oportunidade. E nesse conceito a gente fala que eu só posso iniciar uma terapia de reposição hormonal até 10 anos após a menopausa em pacientes com menos de 60 anos. Então guarda lá esse conceito. Se eu inicio nessa fase, eu reduzo o risco cardiovascular da paciente. Se eu inicio fora dessa fase, eu não devo iniciar a minha terapia de reposição hormonal, ok? Outra pergunta que você deve fazer, se eu vou fazer terapia isolada, somente com estrogênio, ou combinada, com estrogênio e progesterona. Para responder isso aqui, você tem que avaliar. Pacientes com útero sempre vão precisar associar um estrogênio com uma progesterona. E o estrogênio, ele é realmente a medicação que vai tratar os sintomas relacionados ao climatério. Mas a progesterona, quando a paciente tem útero, precisa ser introduzida para proteção do endométrio. Se eu faço só o estrogênio em uma paciente com útero, eu aumento o risco de ela desenvolver câncer de endométrio e hiperplasia endometrial. Então, sempre que a paciente tem útero, tem que fazer estrogênio associado à progesterona. Paciente sem útero, pode ser feito somente estrogênio, eu não preciso associar a progesterona. Lembrando aqui daquele asteriscozinho que pacientes que tiveram uma histerectomia, ou seja, que não tem útero, mas por conta de uma endometriose grave, eu não posso fazer só estrogênio, eu devo associar estrogênio com progesterona. Então, sempre que a paciente tem útero, estrogênio e progesterona. Quando a paciente não tem útero, na grande maioria das vezes só estrogênio, porém, se a histerectomia for por conta aí de uma endometriose, eu tenho que fazer também estrogênio com progesterona, ok? Lembrar aqui em relação a tratamento sistêmico ou local. Isso eu falei ali no momento das indicações. Se eu tenho uma indicação sistêmica, ou seja, se eu tenho uma paciente aqui que foi indicada a terapia de reposição hormonal para tratamento de fogachos, para prevenção aí de osteoporose, ou mesmo aí para tratamento de uma insuficiência ovariana prematura, eu tenho que fazer terapia de reposição hormonal sistêmica. Agora, se eu tenho uma paciente que tem somente sintomas locais, eu posso fazer só terapia de reposição hormonal local, tá? Outra pergunta, oral ou transdérmico? E aqui a resposta vai ser a depender das comorbidades e condições da paciente. Eu vou preferir via transdérmica em pacientes com comorbidades em geral e pacientes tabagistas. Então, se é uma paciente hipertensa, diabética, tabagista, eu vou preferir a via transdérmica. Só lembrar que a via oral ela tem um benefício extra em pacientes com dislipidemia que tem um LH elevado e um HDL baixo. Aí essa única comorbidade eu prefiro fazer a via oral. Em todas as outras comorbidades eu prefiro fazer via transdérmica, ok? Outro ponto a respeito do climatério que a gente tem que lembrar é essa síndrome geniturinária da menopausa. São essas pacientes que apresentam uma atrofia vulvovaginal importante. A gente olha a mucosa, ela é bem friável, bem pálida, né? A gente olha essa mucosa vaginal, ela sangra facilmente. Isso determina aí uma dor durante a relação sexual. Muitas dessas pacientes apresentam dispareunia de penetração, porém ela também pode apresentar sintomas que mimetizam uma infecção do trato urinário, os sintomas urinários principalmente irritativos. Então essa paciente que tem esse ressecamento vaginal importante vai apresentar dispareunia de penetração e também pode apresentar aí urgência miccional, pode apresentar
polaciúria por conta desse ressecamento. E também pode apresentar até mesmo uma alteração de microbiota vaginal, com o pH vaginal aumentado, queda de lactobacilos, e isso predispõe à chamada vaginite atrófica, tá? Tudo isso acontece por conta da falta de estrogênio. Se eu tenho menos estrogênio, a mucosa vulvovaginal vai ficar menos trófica, vai produzir menos glicogênio, vai ter aí menos lactobacilos transformando glicogênio em aí o ácido lático. Por isso que o pH vaginal acaba aumentando. E lembrar que tudo isso aqui pode ser tratado por meio do uso do estrogênio tópico. O tópico vaginal. Essa é aquela situação em que eu só preciso usar estrogênio tópico vaginal, uma terapia de reposição hormonal local. E lembrar que se eu estou fazendo só estrogênio tópico, mesmo que a paciente tenha útero, eu não preciso fazer progesterona sistêmica em conjunto, ok? Então, se a paciente só tem síndrome geniturinária da menopausa, não tem fogachos, não preciso prevenir osteoporose, não tem uma insuficiência ovariana prematura, eu vou tratar só com terapia de reposição hormonal estrogênica local por via vaginal, tá? Não precisa associar progesterona nem que ela tenha útero, ok? Vamos ver uma questão que caiu na Unesp aqui em 2024, que trazia lá uma mulher de 43 anos apresentando sintomas vasomotores, insônia, ressecamento vaginal e perda da libido. Ela é gesta 4 com 4 partos normais e fez uma esterectomia total e salpingoforectomia bilateral por conta de um câncer de colo de útero do tipo escamoso há 6 meses. Então a paciente tirou útero, tirou os 2 ovários e agora está com sintomas climatéricos, uma paciente de 43 anos. A mãe dela é hipertensa, não tem câncer de mama, ao exame físico, pressão dela está normal, 110/70, IMC também está ok, aqui de 24. Ao exame ginecológico, vagina em fundo cego, mamografia com BIRAD 0 com mamas densas, ultrassom de mama sem alterações, e ele quer saber a respeito da terapia de reposição hormonal para a gente assinalar a correta. E ele está falando estrogênio com progesterona, progesterona isolado, estrogênio isolado, ou se está contraindicado. Então, primeira coisa, tem indicação? A paciente tem sintomas vasomotores, já é aí uma principal indicação, mas ela ainda tem ressecamento vaginal. Então ela tem 2 indicações de fazer terapia de reposição hormonal. Tem outros benefícios? Sim, eu vou reduzir aí risco de câncer de cólon para ela, risco de desenvolvimento de diabetes, risco de demências, de desenvolvimento de síndrome de doença de Alzheimer, né? Então eu tenho outros benefícios. Tenho contraindicações? E aqui a gente deve atentar. A paciente tem história pessoal de algum câncer hormônio dependente, ela teve câncer de colo, mas isso não contraindica. Ela não teve histórico de câncer de mama, de câncer de endométrio, ela não está tendo nenhum tipo de sangramento. Então, eu não tenho contraindicações. Ela também tem um histórico familiar da mãe hipertensa, mas isso também não contraindica. E a mamografia ser um BIRAD 0 também não contraindica a gente iniciar terapia de reposição hormonal estrogênica. Terceiro ponto aqui, né? Então, não tem contraindicações. E o nosso quarto ponto é como utilizar. Ela está dentro da janela de oportunidade? Sim, ela tem menos de 60 anos e tem menos aí de 1 ano da menopausa. Na verdade, eu nem posso considerar menopausa ainda, porque faz só 6 meses que ela teve essa retirada dos ovários, tá? Então, tá dentro da janela de oportunidade. Outro ponto, ela tem útero, não tem, né? Se ela não tem útero, eu posso fazer só estrogênio, eu não preciso fazer progesterona associado. E aí eu consigo responder a minha questão. A letra A fala em iniciar estrogênio associado a progestágeno. Não precisa iniciar o progestagênio porque a paciente não tem útero. A letra B fala em introduzir progestagênio de forma isolada. Isso a gente nunca vai fazer. O progestágeno ele não tem efeito no tratamento dos sintomas climatéricos. Então, eu nunca vou usar ele isoladamente. A letra C, que acabava sendo a minha melhor resposta, que fala em prescrever estrogênio de forma isolada. Isso é sim, porque com o estrogênio isolado eu vou tratar os sintomas da paciente e aí eu também não preciso da progesterona porque a paciente não tem útero. Chegamos aqui na letra C, que é a nossa resposta, e já falamos que a letra D está incorreta porque não há contraindicações aqui ao uso da terapia de reposição hormonal, ok? Climatério, então, terapia de reposição hormonal, uma certa na prova de vocês da Unesp.
Vamos para o nosso próximo tópico aqui? Vamos falar um pouquinho sobre doença inflamatória pélvica, a famosa DIP. DIP nada mais é do que a ascensão de micro-organismos lá do trato genital inferior, ou seja, da vagina para o trato genital superior, para o útero, para as tubas uterinas e até mesmo para o peritônio. E essa ascensão de micro-organismos, ela está muito associada a duas bactérias que são de transmissão sexual, a Chlamydia trachomatis e a Neisseria gonorrhea. Então a gente sempre tem que lembrar dessas duas bactérias associadas à doença inflamatória pélvica, tá? Então a gente vai sempre levar o nosso tratamento, inclusive, baseado nisso. Vou ter que tratar Chlamydia trachomatis e Neisseria gonorrhea. Porém, essas bactérias, elas ao ascender, ao conseguir ascender, elas também levam outras bactérias lá da vagina. Por isso que a gente fala que a doença inflamatória pélvica geralmente é polimicrobiana. Essas infecções sexualmente transmissíveis conseguem levar outras bactérias, principalmente anaeróbias da vagina. Por isso que além da clamídia e da gonorreia, a gente também tem uma associação de Gardnerella, Mycoplasma, Haemophilus influenza. Temos outras bactérias que habitavam a vagina que conseguiram subir para o trato genital superior. Grande importância aqui da DIP é porque ela pode levar a várias complicações, como principalmente aqui a infertilidade por conta de um fator tubário. Então, uma sequela comum da doença inflamatória pélvica são alterações das tubas uterinas, como está demonstrado nessa imagem, uma hidrossalpinge, então o acúmulo de líquido ali nas tubas uterinas. E isso impede ali a passagem dos espermatozoides e a união com o óvulo pode aumentar o risco tanto de infertilidade quanto de gestações ectópicas. Então, doença inflamatória pélvica aí, um dos principais fatores de infertilidade por conta do fator tubário futuro dessa paciente, tá? Outra situação como complicação da DIP são as dores pélvicas crônicas por conta de aderências pélvicas. Então pode acontecer e a paciente que teve uma DIP prévia ficar com uma dor pélvica crônica. Outra consequência aqui da DIP é a chamada síndrome de Fitz-Hugh-Curtis, que acontece por conta de uma perihepatite, principalmente aí por conta da gonorreia, que leva à formação dessas aderências muito típicas dessa síndrome de Fitz-Hugh-Curtis. Essas aderências, quando observadas aí pela laparoscopia, determinam definitivamente que a paciente teve uma doença inflamatória pélvica prévia, tá? Então, síndrome de Fitz-Hugh-Curtis é uma complicação crônica, uma complicação que acontece lá para frente por conta principalmente de uma infecção aí gonocócica, tá? Outra possível complicação são os abscessos tubovarianos, como representado aqui nessa imagem, né? Então tenho um abscesso pélvico, essa imagem aí mais hipoecogênica. Então é uma organização infecciosa por meio de uma cápsula ali em algum órgão pélvico. Pode ser na tuba uterina, pode ser no peritônio, tá? Mas geralmente aqui a gente observa esse abscesso na tuba uterina bastante organizado, tá? E o diagnóstico da DIP? O diagnóstico da DIP vai depender da presença de 3 critérios maiores associados a um critério menor. Entre os critérios maiores, a gente precisa ter essas 3 dores. Esses são critérios ditos obrigatórios. Então, paciente que tenha dor na região do hipogastro, dor à palpação anexial e dor à mobilização do colo uterino. Ela precisa ter essas 3 dores para a gente pensar aqui na doença inflamatória pélvica. E tendo essas 3 dores, eu ainda preciso associar um critério dito menor. Então eu vou chamar as 3 dores, né, hipogastro, anexial e dor à mobilização do colo, de critérios maiores ou critérios obrigatórios. E eu ainda preciso de um desses critérios menores. Pensem comigo, né? Se eu tenho aquelas 3 dores e não tenho mais nada, isso não fecha que a paciente tenha uma infecção do trato genital superior. Mas agora, se a paciente tem aquelas 3 dores e tem outros sinais que possam sugerir uma infecção, como por exemplo uma temperatura axilar demonstrando febre aí acima de 37,5, por exemplo, ou a presença aqui de múltiplos leucócitos no campo do material da endosservice, uma leucocitose, PCR, VHS aumentado, tudo isso aqui associado às 3 dores fecha o diagnóstico de doença inflamatória pélvica. Ou ainda a presença, por exemplo, de uma infecção cervical, então uma infecção do colo do útero pelas bactérias tipicamente causadoras da DIP.
Pensem aqui, se eu só tenho aqui uma presença de gonorreia ali no colo do útero, não significa que a paciente tem DIP. Mas agora, se eu tenho gonorreia no colo do útero associado às 3 dores, significa que sim, agora a paciente tem uma infecção lá dentro, né? Então, os critérios obrigatórios, eles são essenciais para o diagnóstico e eu só fecho o diagnóstico definitivo se eu tiver 3 critérios maiores e um critério maior. E um critério menor. Mas eu também posso fechar o diagnóstico de DIP se eu tiver apenas um desses critérios chamados de critérios elaborados. Os critérios elaborados, eles são suficientes para dizer que eu tenho uma doença inflamatória pélvica. Eu tenho 3 possíveis critérios elaborados. A presença, a evidência histopatológica de endometrite. Pensa lá comigo, se eu fiz uma biópsia do endométrio e veio ali uma infecção, significa que eu tenho absolutamente uma infecção do trato genital superior. Então a evidência histopatológica de endometrite é suficiente para dizer que eu tenho uma DIP, independente de critérios maiores ou menores. A presença de um abscesso tubo-ovariano, a algum exame de imagem, a ultrassom, a uma tomografia, também fecha como DIP, exatamente pelo mesmo motivo. Se eu tenho um abscesso, significa que eu já tive ali alguma infecção no trato genital superior. E há também a evidência laparoscópica de uma doença inflamatória pélvica que vai ser determinada por aquela síndrome de Fitz-Hugh-Curtis. E isso também fecha o diagnóstico de DIP. Então eu tenho 3 critérios ditos elaborados e somente um deles já é suficiente para fechar também como DIP. Então 2 formas, 3 maiores e um menor, ou pelo menos um elaborado, tá? E fechado o DIP, eu tenho que pensar como tratar. Primeira coisa que eu tenho que pensar no tratamento da DIP, posso fazer tratamento ambulatorial ou tenho que internar essa paciente? Para responder isso, temos os critérios de Moniffe, que dividem os casos clínicos de DIP em 4 estágios. O estágio 1 são aquelas pacientes que têm endometrite, salpingite, mas sem sintomas de peritonite. Já no estágio 2, a paciente tem critérios aqui para fechar uma doença inflamatória pélvica e também tem sinais de peritonite, tem resistência abdominal, tem dor, a descompressão brusca, a palpação profunda ali da região pélvica. O estágio 3, a paciente tem uma salpingite com a presença de um abscesso tubo-ovariano íntegro. E no estágio 4, a paciente tem ainda um abscesso tubo-ovariano roto ou um abscesso tubo-ovariano muito extenso, maior do que 10 centímetros. E dessa forma a gente consegue determinar. Estágio 1 é o único que pode ser feito tratamento ambulatorial. A partir do estágio 2, 3 ou 4, eu tenho que internar essa paciente. E lembrar ainda que o estágio 4, ele é inclusive cirúrgico. Se eu tenho um abscesso tubo-ovariano roto ou maior do que 10 centímetros, eu devo operar essa paciente, tá? Então, determinado onde que eu vou fazer meu tratamento, se vai ser ambulatorial ou hospitalar, a gente também tem que determinar qual vai ser o meu antibiótico. E para definir o tratamento, aqui, seja ele ambulatorial ou hospitalar, eu preciso lembrar das 3 bactérias principais causadoras aqui da DIP, que a gente deve lembrar, né? O gonococo, a clamídia e também as bactérias anaeróbias que vieram da vagina. Então, para tratamento aqui, primeiro, do gonococo, a gente pode usar o ceftriaxona de 500 mg intramuscular em dose única. Para tratamento da clamídia, eu posso usar, por exemplo, a doxiciclina. Lembrar, clamídia, D-I-A, D de doxiciclina, A de azitromicina. São as 2 medicações possíveis para tratamento da clamídia. Para tratamento do gonococo, em geral eu uso ceftriaxona. Ceftriaxona, antigamente se usava ciprofloxacino, mas atualmente a gente sabe que o gonococo tem alta resistência a quinolonas, então a gente não usa mais ciprofloxacina. Basicamente ceftriaxona e doxiciclina, mas eu também tenho que tratar bactérias anaeróbias aqui, então eu também devo introduzir o metronidazol. Se é tratamento ambulatorial, posso fazer uma dose única intramuscular e mandar essa paciente com medicações por via oral, doxiciclina e metronidazol, via oral para casa por 14 dias. Se eu interno a paciente, eu também devo fazer ceftriaxona, mas agora 1 grama EV uma vez por dia por 14 dias. E dessa forma eu estou tratando o gonococo. Falta ainda tratar a clamídia.
posso fazer doxi ou azitro, e a preferência aqui no hospitalar é fazer doxiciclina, e doxiciclina eu prefiro aqui fazer por via oral, é a medicação que eu tenho, né? A doxiciclina, a disponibilidade dela é por via oral. Mas eu também tenho que tratar bactérias anaeróbias, posso fazer metronidazol, o paciente está internada, posso fazer metronidazol endovenoso. Então, ceftriaxona, doxiciclina e metronidazol, meu esquema básico, tanto para tratamento ambulatorial quanto hospitalar. No hospitalar, eu tendo a fazer endovenoso. E algumas perguntas aqui para vocês. E se a paciente tiver um DIU e apresentar uma DIP, né, uma doença inflamatória pélvica, será que eu tiro o DIU? E a resposta para isso aqui deve ser inicialmente não. Eu não vou tirar o DIU. Não há necessidade de retirar o DIU inicialmente quando eu defino aí uma doença inflamatória pélvica. Caso não haja melhora clínica ou haja outra indicação de retirada, aí sim eu devo fazer pelo menos 2 doses do antibiótico e daí sim eu devo retirar esse DIU, tá? Então, inicialmente não deve se retirar o DIU, até a retirada do DIU piora o prognóstico, eu posso disseminar mais essa bactéria. E se eu não tiver melhora aí em 48 horas, aí eu posso reavaliar e aí sim eu posso tirar esse DIU, tá? Então, inicialmente não tira, se não melhorar em 48 horas, aí você pode avaliar se tira ou não. E se tiver um abscesso, será que eu opero? E a resposta para o abscesso, não sempre, né? Abscessos tubovarianos devem ser inicialmente tratados de forma clínica, sempre de forma hospitalar, porque é um MONIF 3, né? Então, abscessos tubovarianos íntegros com menos de 10 centímetros, MONIF 3 tem que fazer tratamento ambulatorial, ceftriaxona endovenoso, vou fazer doxiciclina via oral e metronidazol endovenoso. Mas eu tenho algumas situações que eu vou ter que operar. Se é um MONIF 4, né? Então, se eu tenho um abscesso roto ou um abscesso maior do que 10 centímetros, já é cirúrgico. Ou também, se não houver resposta ao antibiótico, eu também devo operar essa paciente, tá? E a terceira e última pergunta aqui que a gente deve fazer, será que eu preciso tratar os parceiros, as parcerias dessa paciente? Sim, é uma doença de transmissão sexual. Então, a orientação do Ministério da Saúde é tratar todos os parceiros de até 2 meses antes do diagnóstico ali dessa doença inflamatória pélvica, e eles devem receber aí uma dose única de ceftriaxona de 500 mg intramuscular e uma dose única de azitromicina 1 grama via oral, tá? Então, todas as parcerias dessa paciente dos últimos 2 meses devem receber medicação para gonococo e também para clamidia. Doxiciclina vai para ela e a azitromicina vai para ele, tá? E olha essa questão aqui, caiu em 2022 na Unesp e ele trouxe aqui uma questão mais teórica em relação à doença inflamatória pélvica, pedindo para a gente assinalar a alternativa correta, tá? E olha o que ele me traz aqui na letra A. Ele fala: pacientes com imagem ultrassonográfica sugestiva de abscesso tubovariano podem receber tratamento ambulatorial se estiverem em regular estado geral e mostrarem-se aderentes ao tratamento? Será que a paciente que tem um abscesso tubovariano pode ir para casa e receber medicações por via oral? Claro que não, né? Abscesso tubovariano é MONIF 3, ela tem que internar, tá? Então letra A tá incorreta. Letra B fala que a síndrome de Fitzhugh-Curtis é uma complicação aguda da DIP com grave envolvimento hepático, alteração da função do órgão e prognóstico sombrio. Totalmente incorreta, tá? Síndrome de Fitzhugh-Curtis é realmente uma complicação aí por conta de uma perihepatite por DIP, mas é uma complicação crônica, não é uma complicação aguda e não leva a disfunção hepática, tá? Então, letra B também está incorreta. Síndrome de Fitzhugh-Curtis são aquelas aderências perihepáticas. Letra C. Os parceiros sexuais devem ser tratados, mesmo que assintomáticos, com dose única de ceftriaxona de 500 mg por via intramuscular e azitromicina 1 grama por via oral. Acabei de falar exatamente isso para vocês. Parceiros de até 2 meses antes do diagnóstico têm que ser orientados a fazer ceftriaxona por via intramuscular dose única e azitromicina 1 grama via oral também em dose única. Letra C, resposta da questão. Mas olha a letra D. Em esquema de tratamento hospitalar, a doxiciclina deve ser usado preferencialmente por via intravenosa, mantendo-se sua prescrição até 72 horas da melhora clínica. Mesmo em tratamento hospitalar, a doxiciclina é por via oral, tá? Então, doxiciclina
tanto em tratamento ambulatorial quanto tratamento hospitalar, por via oral. Letra C, nossa resposta dessa questão da Unesp de 2022, ok? Vamos partir aqui para o nosso último tema, vamos falar um pouquinho sobre diabetes mellitus na gestação e liberar vocês aí para a prova da Unesp. Diabetes gestacional, cai muito simplesmente saber o diagnóstico, então não errem besteira, tá? Lembrando o diagnóstico de diabetes gestacional, muito simples, tá? Primeira coisa, o paciente chegou lá no pré-natal para vocês, primeira consulta de pré-natal, vocês devem fazer uma glicemia de jejum. Se a paciente tem uma glicemia de jejum acima de 126, lá no primeira consulta do pré-natal, essa paciente já era diabética prévia. Ela tem o que a gente chama de overdiabetes ou diabética prévia. Se a paciente tem uma glicemia de jejum no primeiro trimestre entre 92 e 125, essa paciente já tem diagnóstico de diabetes gestacional. Passou de 92, já é diabética, tá? Significa que essa paciente já tem alterações metabólicas que podem levar ela a desenvolver complicações. Então, passou de 92 aqui no primeiro trimestre, já é diabética. E nessas situações, eu não vou fazer mais nenhum tipo de avaliação aí laboratorial para diagnosticar. Já está diagnosticado. Eu só tenho que então introduzir tratamento, dieta, atividade física, se não melhorar, até introduzir insulina. Mas na paciente que tem uma glicemia de jejum lá no primeiro trimestre menor do que 92, isso vai ser considerado normal, mas essa paciente não acabou por aí. Ela tem mais um exame de rastreamento entre 24 e 28 semanas, ela deve fazer um teste oral de tolerância à glicose com 75 gramas. E aqui os valores são o nosso mantra da diabetes gestacional, é 92, 180 e 153. Valores acima disso, acima de 92 em jejum, acima de 180, uma hora após o teste de 75 gramas de glicose, ou acima de 153, 2 horas após o teste, dão o diagnóstico também de diabetes gestacional. Então, o paciente pode ser diabética gestacional por conta da glicemia de jejum lá no primeiro trimestre acima de 92, ou por um teste oral de tolerância à glicose alterado entre 24 a 28 semanas. Lembrando, teste oral aqui entre 24 e 28 semanas, os valores que a gente tem que lembrar, 92, 180 e 153. 92, 180 e 153. Muitas vezes só isso já consegue matar a questão. Só para vocês fixarem isso aqui adequadamente, lá o teste oral de tolerância à glicose pode também dar diagnóstico de diabetes prévio, né? O normal é que em jejum seja menor do que 92, porém, se tiver entre 92 e 125 é diabetes gestacional, mas se der acima de 126, igual lá no primeiro trimestre, já é diabética prévia. Uma hora após a dose de glicose, menor do que 180 é normal, maior do que 180, diabética gestacional. 2 horas após, menor do que 153 é normal, entre 153 e 199 é diabética gestacional, maior do que 200 a gente chama de overdiabetes ou diabética prévia, tá? Então, vale a pena guardar os valores de 92, 180 e 153, ok? E fiz o diagnóstico de diabetes gestacional. O que eu preciso fazer? Preciso fazer controle glicêmico. Para fazer controle glicêmico, eu tenho que fazer um perfil glicêmico dosando glicemia capilar. Para isso, eu vou orientar a realização de 4 medidas naquelas pacientes que não usam insulina. Pacientes que usam insulina têm que manter um rigoroso perfil glicêmico, fazendo de 6 a 7 medidas por dia. Então vai ter que levar muita picada aí no dedo para fazer essa glicemia capilar. Sem insulina 4 vezes, se usa insulina tem que fazer de 6 a 7 vezes. E eu considero descontrolado aqui o meu controle glicêmico se a paciente apresentar mais do que 30% dos valores alterados. Nessa situação eu tenho uma diabetes gestacional descontrolada. Mas o que é controle glicêmico, né? Quais são os valores para a gente lembrar de controle glicêmico? Se eu estou fazendo uma glicemia em jejum, eu considero normal até 95. Chegou em 95 ou mais, eu vou considerar isso como uma glicemia alterada, tá? Então, a medida ali vai estar alterada. Medidas 1 hora pós-prandial até 140.
2 horas pós-prandial até 120. Não é sempre que a gente faz, mas se eu fiz alguma medida pré-prandial logo antes da refeição, o normal é que esteja a menos 100 aqui, tá? Então lembrar principalmente dos valores. Jejum menor do que 95, 1 hora pós-prandial menor do que 140, 2 horas pós-prandial menor do que 120. Só para a gente treinar, é isso aqui que pode vir a aparecer aí na tua prova. Eles trazem uma tabela com os controles glicêmicos da paciente. Essa paciente está fazendo várias medidas todos os dias e anotando ali num caderninho, trouxe para você. Tua função aqui é avaliar em jejum, tá 95 ou acima, eu vou fazer um círculo. 1 hora pós-café está maior do que 140, eu vou fazer um círculo, essa medida está alterada. Pré-almoço até 100, é pré-prandial, né? Passou de 100, tenho que circular. E a mesma coisa ali nos outros. Circulei tudo que está alterado, conto o número de medidas alteradas pelo número total de medidas. Aqui eu tenho 7 vezes 7, tenho 49 medições e já contei aqui, eu tenho 15 medidas alteradas, o que dá em torno de 30% dessas medidas alteradas, tá? E aí sim, isso é uma indicação da gente dizer que essa paciente está com um descontrole glicêmico. E mais de 30% das glicemias alteradas tem indicação de fazer insulina. Nessa situação, por exemplo, né, eu tenho que pensar se eu tenho que aumentar a insulina NPH ou a insulina regular. A insulina NPH é a nossa insulina lenta, ou seja, ela vai ter uma ação mais prolongada. Então, em geral, eu vou aumentar a insulina lenta quando eu tenho alterações lá em jejum ou alterações pré-prandiais. Aí sim eu tenho um pico depois da refeição, né? Bem mais lá para frente. Mas agora, se eu estou tendo alterações somente após as refeições, aí sim eu devo fazer um aumento aqui da minha insulina rápida, a insulina regular, por exemplo. Então, alterações em jejum ou pré-prandiais, em geral eu aumento a minha insulina NPH, a minha insulina lenta. Mas se eu tenho alterações aí nas minhas medições pós-prandiais, eu tenho que aumentar a minha insulina rápida, tá? Falei da insulina aqui para vocês de como manejar, mas quando que eu inicio, né? Só colocando alguns critérios. Se eu tenho mais do que 30% do meu perfil alterado, ou seja, se eu tenho um descontrole aqui depois de 2 semanas só fazendo atividade física e melhorando a dieta não foi suficiente, aí eu devo entrar com insulina. Pacientes que já faziam uso de insulina ou que faziam uso de hipoglicemiantes orais por conta de uma diabetes tipo 2, tenho que trocar tudo isso e manter só a insulina, tá? Ou pacientes diabéticas aqui que têm um ultrassom lá entre 28 e 32 semanas com a circunferência abdominal do bebê acima do percentil 75 e mais de 20% de controles alterados. Então, controle com mais de 20% de alterações e o bebê já tende a macrosomia, já tem uma circunferência abdominal elevada, também tem indicação aqui de fazer insulina. E algumas indicações que só o Ministério da Saúde traz. Somente a circunferência abdominal acima do percentil 75 pode ser uma indicação para o Ministério da Saúde aqui de entrar com insulina. E se eu tiver 2 ou mais medidas fora do alvo, depois de 2 semanas de dieta e atividade física, também para o Ministério da Saúde é uma recomendação aqui de entrar com insulina. Então ter uma atenção ao que a prova está pedindo. Se ele está falando especificamente aqui no Ministério da Saúde, você pode pensar em entrar com insulina somente se tem simplesmente essas alterações, ok? E se eu estou usando insulina e a paciente começou a apresentar uma diminuição da necessidade de insulina, principalmente lá mais perto do parto, tem que fazer o diagnóstico de uma insuficiência placentária. Então, não coma essa bola, tá? Paciente que precisava de muita insulina e agora não está mais precisando de tanta insulina, está fazendo até hipoglicemias com a mesma dose de insulina, tem que pensar em insuficiência placentária, tá? Então, nessas situações, é até uma situação de maior gravidade, pode até levar a restrição de crescimento fetal, sofrimentos fetais, ok? Parto na diabetes, quando que eu vou fazer? O parto, se a paciente tem uma diabetes aqui gestacional com controle adequado,
e o feto não chegou a ser macrossômico, ou seja, está com peso fetal estimado menor do que 4 quilos, eu posso acompanhar ela até entre 39 e 40 semanas. Se o controle está insatisfatório, em geral, eu faço a partir das 30 semanas, tentando sempre controlar. Descontrolou um pouco mais, aí já posso resolver até 40 semanas. Se o feto ficou muito macrossômico, passou de 4 quilos, já é indicação aqui de resolução dessa gestação, independente da idade gestacional. Via de parto, cesariana aqui só vai ser indicado no caso de macrossomias. Se o feto for menor do que 4 quilos, não precisa necessariamente ser uma cesariana, ok? E lembrar que no puerpério, essas pacientes que tiveram diabetes gestacional têm mais risco de desenvolver diabetes do tipo 2 no futuro. Então eu preciso realizar um teste oral de tolerância à glicose depois do fim do puerpério, ou seja, após 6 semanas do parto, tá? E eu devo lembrar de manter rastreamentos para diabetes ao longo de toda a vida dessa paciente. Mas atenção aqui, aqui no puerpério os valores são iguais aos da clínica médica, não são os nossos valores que a gente falou aqui dentro da obstetrícia, são os valores da clínica médica. E a Unesp já trouxe uma questão aqui que deve ter confundido muita gente aqui, olha essa questão de 2024. Trazendo uma puérpera, então a paciente não é mais gestante, mas essa questão era da prova da obstetrícia. Trouxeram uma puérpera, 38 anos de idade, obesa, que apresentou testes de tolerância oral à glicose de 75 gramas, o TOTG, conforme a tabela a seguir. Nesse momento, a interpretação do resultado e a conduta são correta e respectivamente, e daí ele me traz as alternativas. Então ela fez um TOTG durante a gestação e 6 semanas pós-parto. Durante a gestação, entre 24 e 28 semanas, é o nosso mantra para diagnóstico de diabetes gestacional. 92, 180 e 153. Se tiver uma medida dessas alteradas, é diagnóstico de diabetes gestacional. Ela tinha aqui 92, 180 e 153. A medida 2 horas após, alterada. Fechamos como diabetes gestacional. Deve ter feito seu tratamento aí com dieta, atividade física, talvez fez insulina, passaram-se 6 semanas do pós-parto, adequadamente fizeram a solicitação de um novo teste oral de tolerância à glicose. Só que aqui os valores deram 94 e 160. E aqui eu devo lembrar que os valores são iguais aos da clínica. Então eu devo lembrar exatamente desses valores aqui. 6 semanas pós-parto, eu vou considerar normal se o jejum for menor do que 100 e 2 horas após for menor do que 126. No meu jejum, se ele tiver aí, o jejum for menor do que, se o jejum tiver entre 100 e 125, eu vou considerar isso como uma glicemia de jejum alterada. Se eu tenho 2 horas após o teste oral de tolerância à glicose entre 140 e 199, isso é chamado de intolerância à glicose. Se eu tenho um jejum acima de 126 ou a segunda hora acima de 200, isso é chamado de diabetes mellitus. Então, o que eu tenho aqui nessa paciente? Eu tenho um jejum de 94, então o jejum está menor do que 126. O jejum está completamente normal e não está aqui entre 100 e 125, então eu não tenho uma glicemia de jejum alterada. E 2 horas após, eu tenho um valor de 160. Então ele entra aqui entre 140 e 200. Acima de 200 seria diabetes mellitus. Entre 140 e 199, isso é uma intolerância à glicose, intolerância a carboidratos. Tratamento para isso, mudança de estilo de vida, melhora de dieta, melhora de atividade física. Letra A fala em exame normal, letra D fala em exame normal. Esse exame aqui não está normal. Ela tem sim uma intolerância à glicose, como está aqui na minha letra B, tá? A letra C fala em diabetes. Seria diabetes se o valor aqui tivesse acima de 200 2 horas após ou acima de 126 aí no jejum. Então, letra B, melhor resposta. Então, cuidado aqui com essas questões que envolvem puérperas dentro da prova da obstetrícia. Os valores são diferentes, tá? Então, falamos um monte de coisas aqui a respeito de climatério, falamos também sobre doença inflamatória pélvica e também falamos sobre diabetes mellitus na gestação. Fomos a fundo aí na diabetes gestacional. Então, me contem aí depois nos nossos Instagrams se caíram essas questões. A gente vai estar junto com vocês na
correção de provas da Unesp, a gente vai estar nas nossas lives de apuração, na nossa live de correção, a gente vai até tarde com vocês, nem que seja aí para entrar na madrugada, para corrigir essa prova, sempre junto aqui com vocês até o momento final, da porta da prova até a aprovação de vocês. Então, continuamos aí com a nossa cobertura de provas, boa prova para vocês e até a próxima!